Fala aí, pessoal. Dando continuidade ao nosso tema de trigonometria, agora nós vamos falar sobre o triângulo qualquer. Os estudos de trigonometria no triângulo retângulo têm por finalidade relacionar os ângulos do triângulo com as medidas dos lados, por meio das seguintes relações: seno, cosseno e tangente. Essas relações, elas utilizam cateto oposto, cateto adjacente, a hipotenusa, o que a gente já viu no vídeo anterior. Essas relações, elas somente são válidas se aplicadas no triângulo retângulo, que é aquele que possui um ângulo de 90 graus, e outros dois ângulos agudos. Para triângulos quaisquer, nós vamos utilizar a lei dos senos e dos cossenos, com o objetivo de calcular essas medidas e esses ângulos desconhecidos. Para isso, a gente vai ver um pouco sobre os ângulos obtusos. Os ângulos obtusos são aqueles maiores de 90 graus. Então, nós temos como calcular o seno e o cosseno deles. Para o seno desses ângulos obtusos, a gente tem que lembrar o seguinte, que são exatamente iguais ao seno do suplemento desse ângulo. Quando eu falo em suplemento, é aquilo que falta para completar 180 graus. Então, para a gente conseguir encontrar esse seno, a gente vai fazer seno do 180 menos o valor que eu quero descobrir. E aí, essa diferença a gente consegue achar na tabelinha lá de ângulos, ou no ciclo trigonométrico, dependendo de onde a gente vai trabalhar. O cosseno dos ângulos obtusos são opostos ao cosseno do suplemento desse ângulo. Então, vai ser menos cosseno de 180 menos x. Vamos ver alguns exemplos sobre isso. Então, determine o valor do seno de 120 graus. Observem o seguinte, 120 ele é maior que 90. Lá naquela tabelinha de ângulos que eu passei para vocês, a gente tem apenas até 90 graus. Então, de 0 a 90. O que a gente vai fazer? Eu quero o seno. Então, o seno vai ser o 180 menos o 120, que isso vai dar 60 graus. O seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Vamos dar uma olhadinha nisso, como que isso vai funcionar melhor, lá no ciclo trigonométrico. Pessoal, esse aqui é o ciclo trigonométrico, e aí nós temos o eixo do cosseno, que é esse eixo deitado, horizontal, e o vertical, que é o eixo do seno. E aí nós estamos analisando o seno de 120 graus, tá vendo? 120 aqui em cima. E aí, se eu pego para baixo, eu estou vendo o cosseno, se eu vejo para cá, eu estou vendo o seno. Então, seno de raiz de 3 sobre 2, que é o mesmo valor de 60 graus, tá vendo? Então é isso que a gente está falando agora nesse momento, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho sobre o cosseno. Então, o cosseno de 120. Então, mesmo processo. A gente vai agora menos cosseno de 180 menos 120. Então, vai ficar menos cosseno de 60. O cosseno de 60 vale meio, então, menos meio. Vamos dar uma olhadinha lá no ciclo, para ver como que vai funcionar isso. Com o cosseno, ele vai ser o menos cosseno do ângulo do 180 menos o ângulo que a gente quer. Por quê? Vamos pensar aqui, 120 graus. Reparando no cosseno, ele vai dar no menos meio. E aí, isso aqui é correspondente a qual valor? Ao valor de 60 graus, só que negativo, tá vendo? Porque o ciclo trigonométrico ele é espelhado, então tudo que acontece no primeiro quadrante vai acontecer do segundo, mas de forma que eles fiquem negativos. Uma parte fica negativa, a outra positiva. Então, se eu falei lá, o 120 graus, para o cosseno está aqui. E ele acontece exatamente igual lá do outro lado, para 60 graus, tá? Por isso, então, que é o negativo do 180 menos o ângulo que eu quero. Tudo bem?
Agora, vamos falar um pouquinho da lei dos senos. A lei dos senos, também pode ser chamada de teorema dos senos, indica que a relação entre a medida do lado de um triângulo e o seno do ângulo oposto a esse lado será sempre constante. Então, essa lei ela vai ser representada por essa fórmula aí. A dividido pelo seno de A, B dividido pelo seno de B, e C vai ser o seno e o C dividido pelo seno de C. Então, observem aqui o triângulo, tá vendo? Quando eu estou falando em lado A, é o lado oposto ao ângulo A. Então, Azão, o Azinho é o lado. O B, o lado oposto. E o C, o lado oposto ao C, tá bom? Então, sempre vai ter essa regrinha, tá? O B, oposto ao ângulo. O A, oposto ao ângulo. E o C, oposto ao ângulo, tá bom? Aí, a partir daí, então A, B e C é a medida do lado, o seno, sempre o seno do ângulo oposto ao lado A, o seno de B, o seno do ângulo oposto ao lado B, e o seno de C vai ser o seno do ângulo oposto a C. Tá? Vamos ver isso em alguns exemplos, para ficar um pouco mais simples. Determine o valor de D e considere raiz de 6 como 2,45. Então, vamos pensar nesse caso. Eu tenho esse triângulo. Então, ó, lado ângulo A. Então, esse aqui seria o lado A. Ângulo B. Então, esse aqui é o lado B. E ângulo O, aqui vai ser o lado O. Aqui o O, porque é a origem, tá? Então, seria, ó, no ângulo O nós temos 120 graus. Aqui nós temos 45. Aí, pensando nisso, vamos pensar na formulazinha lá. Então, ó, lado B dividido pelo seno do ângulo B. Lado D dividido pelo seno do ângulo O. Aí, como que ficaria isso? O lado B vale 100. O seno de 45 está aqui. Aí, o lado D e o seno de 120 graus. Então, ó, 100. O seno de 120 é aquele processo que eu acabei de explicar, né? A gente vai pegar o 180 menos 120, que dá 60 graus. Então, vai ficar 100 dividido pelo seno de 45 igual a D dividido pelo seno de 60. Aí é só fazer a substituição dos valores. Então, ó, o seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Esses valores o problema não me deu, mas são aqueles que estão na tabelinha de ângulos notáveis, que a gente precisa saber, tá bom? Aí, depois, eu vou... Então, agora, para a gente continuar, a gente vai manter a primeira, que é o 100, e fazer isso aqui, ó, uma regrinha de 3. Então, esse 100 vezes raiz de 3 sobre 2 e D vezes raiz de 2 sobre 2. Quando chegar nessa situação, aqui embaixo do 100 eu tenho 1. E embaixo do D também. Então, é só fazer a multiplicação direta. O 100 pela raiz de 3 e o 1 pelo 2. Então, ficaria assim. Só que o 2, ele está dividindo dos dois lados, então a gente pode cancelar ele. Então, ficou 100 raiz de 3 e D raiz de 2. O raiz de 2 está multiplicando, então ele passa dividindo. Então, vai ficar 100 raiz de 3 dividido por raiz de 2. Eu não posso ter como resposta uma raiz no denominador da fração. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o processo de racionalização. O que é isso? É simplesmente eu multiplicar em cima e embaixo pela raiz que eu quero cancelar. A raiz que eu quero cancelar é a raiz de 2. Por isso que eu estou multiplicando em cima e embaixo por ela. Mas por que tem que multiplicar em cima e embaixo?
Esse número aqui, qualquer número dividido por ele mesmo, dá 1. Então, isso significa que eu estou multiplicando essa fração por 1. Se eu multiplico algo por 1, não muda nada o meu número, só vai mudar a forma de representação dele. Então, vai ficar 100 raiz de 6, por que raiz de 6? Raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6. E embaixo ficou 2, por quê? Raiz de 2 vezes raiz de 2, se as raízes são iguais, eu posso cancelar simplesmente a raiz e permanecer o que eu tenho dentro. Por quê? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 4 é igual a 2, tá? E aí, por fim, a gente vai dividir 100 dividido por 2. Observem que eu só posso dividir isso aqui, ó. Tá? O raiz de 6 não pode porque ele está dentro da raiz. Então, vai ficar 50 raiz de 6. O problema lá no começo nos deu a informação de quanto vale a raiz de 6. Então, a gente precisa substituir. Então, vai ficar 50 vezes 2,45, que vai dar 122,5. A gente só faz esse tipo de substituição se o problema nos der essa informação de quanto vale a raiz. Senão, a gente deixaria como 50 raiz de 6. Segundo exemplo. Em um triângulo isósceles, a base mede 6 metros e o ângulo oposto à base mede 120 graus. Calcule a medida dos lados congruentes do triângulo. Então, ele quer saber a medida dos lados iguais. E ele deu a informação de que a raiz de 3 é igual a 173. Então, esse é o triângulo. Se ele está falando que é um triângulo isósceles, os dois ângulos da base são iguais, consequentemente, esse lado e esse lado são iguais. Então, a gente descobriu um lado, já está descobrindo o outro. E ele deu a informação de que a base vale 6 metros. Então, lembrando, a base, o oposto dela é o ângulo de 120, e o x, o oposto dele, é o ângulo de 30. Então, vamos ver como que... Então, vai ficar, ó, 6 por seno de 120 e x pelo seno de 30. A gente já viu que o seno de 120 é a mesma que o seno de 60. Então, agora substitui o valor do seno de 60 e o de 30. E chegou nessa situação, a gente faz uma regrinha de 3. Lembrando, esses valores do seno de 60 e do seno de 30, a gente encontra ele na tabela de ângulos notáveis, tá bom? Aquela tabela da musiquinha. Então, aqui, a gente pode, de novo, cancelar o 2, porque ele está multiplicando dos dois lados. Então, ficou 6 vezes 1, 6, igual a x raiz de 3. O raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, 6 raiz de 3. Eu não posso deixar a raiz no denominador. Então, a gente vai racionalizar. Então, vai ficar 6 raiz de 3 vezes raiz de 3 dividido por raiz de 3. Então, em cima, 6 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Então, eu posso dividir o 6 pelo 3, que vai ficar 2 raiz de 3. Só que, de novo, o problema deu a informação de quanto vale a raiz de 3. Então, a gente precisa substituir. Então, vai ficar 6 vezes 1,73, que dá 3,46 metros. A gente só faz a substituição se o problema nos der essa informação da raiz de 3. Se ele não desse essa informação, permaneceria 2 raiz de 3. Tá ok? Mais um exemplo. Em um triângulo ABC, temos que o lado BC é igual a 5 centímetros, o ângulo A é igual a 48 e o ângulo B é igual a 25. Calcule a medida aproximada do lado AB e aí ele pede para considerar o seno de 48 como 0,743 e o seno de 107 como 0,956. Então, ele já deu a informação do seno. Só que observem, ele não deu a figura nesse caso. Então, nós temos que traçar a primeira figura. Traçando a figura, a gente vai ter essas informações. Que o lado BC vale 5 centímetros, o ângulo A vale 48 e o ângulo B vale 25.
Observem que ele não deu quanto vale o ângulo C. Só que ele deu a informação de 107 aqui, então provavelmente a gente vai usar em algum momento. Se a gente pensar nisso, 48 mais 25 dá 73. Para chegar em 180, nós temos 107 aqui embaixo. Por isso que ele deu a informação, porque a gente vai usar. Ó, a gente quer o lado x, ó, o oposto ao lado x. É esse ângulo. E o 48 é o oposto ao 5. O 25 só veio para nos auxiliar para a gente descobrir o ângulo C, tá bom? Então o triângulo ficou dessa forma, vamos jogar isso na forma. Então, ó, seno do A, o A, lado A dividido pelo seno do A. O lado C dividido pelo seno C. Então ficou ó, 5 dividido pelo seno de 48, que é o oposto, e x dividido pelo seno de 107. Tanto o seno de 48 quanto o seno de 107, o problema nos deu a informação de quanto vale. Então é só fazer a substituição. Então, ó, 5 dividido por 0,743 e x dividido por 0,956. A partir daí, a gente faz uma multiplicação em cruz. Aqui, ó. Então vai ficar x vezes 0,743 igual a 5 vezes 0,956. E aí, 0,743, x igual a 4,78. O 0,743 está multiplicando, passa dividindo. E aí nós vamos ter 6,43. Então a medida do lado AB, que é o que ele pediu, é aproximadamente 6,43. Certo? Vamos para o próximo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a lei dos cossenos. Ela permite encontrar o valor da medida de um lado de um triângulo qualquer se a medida dos outros lados e do ângulo por ele formado forem conhecidos. Então, agora, para a lei dos cossenos, a gente vai ter isso aqui, ó, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2 vezes b vezes c, vezes o cosseno do ângulo. E aí, de novo, a, b e c são as medidas do lado desse triângulo. O cosseno vai ser o cosseno do ângulo dado, que o problema vai te dar. Então, vamos ver em alguns exemplos. Vai ficar mais simples. No triângulo abaixo, calcule a medida de x. Então, ó, ele te deu esse triângulo. O ângulo que ele deu foi o 60 graus. Ele deu dois lados e você quer descobrir o terceiro. Então, ó, a partir daí, esse lado aqui vai ser considerado como lado A. Esse daqui o lado C e esse aqui o lado B. E aí vamos ver como vai ficar. Ó, A ao quadrado, então x ao quadrado. B ao quadrado, 1 ao quadrado. C ao quadrado, 3 ao quadrado. Aí menos 2 vezes o valor do B, que é 1, vezes o valor de C, que é 3. Vezes o cosseno do ângulo que foi dado. O ângulo que foi dado foi o de 60 graus. Então é com ele que a gente vai trabalhar. A partir daí, x ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1, 3 ao quadrado dá 9, 2 vezes 1 vezes 3 dá 6, e o cosseno de 60 é meio. Então, ó, 9 mais 1, 10. Aqui, 6 vezes 1 dividido por 2. Então, isso vai ficar 10 menos 3, que é o 6 dividido por 2, que vai dar 7. O 2, ele está como potência, ele passa como raiz. Então, vai ficar x igual a raiz de 7. Parou aqui, porque o problema não me deu a informação de quanto vale a raiz de 7. Então, a gente permanece com ele dessa forma. Bom? Segundo exemplo. No triângulo abaixo, calcule a medida de x. Então, ó, ele deu de novo um lado, o outro, e quer que a gente descubra o valor do x. Vamos lá para as informações. Ah, só uma coisinha. Aqui ficou faltando o número 8, tá? Então, a gente tem 5, 8 e x. Então, o valor x ao quadrado, igual a 8 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Menos 2 vezes 8 vezes 5, vezes o cosseno de 60,
que foi o ângulo dado aqui pra gente, tá bom? A partir daí, 8 ao quadrado, 64, 5 ao quadrado, 25, menos 8 vezes meio, que é o cosseno de 60. 64 mais 25, 89. 8 vezes 1, 80, dividido por 2. Então, isso vai ficar 89 menos 40, que é o 80 dividido por 2. E aí, x ao quadrado é igual a 49. Então, x vai ser igual a raiz de 49, que é 7. Então, observem, pessoal, que tanto o seno quanto o cosseno vão ser usados em situações diferentes. No caso do seno, eu vou ter dois ângulos dados, um lado, e quero descobrir o segundo lado. No caso do cosseno, eu vou ter um ângulo dado e dois lados dados. E aí eu quero descobrir o terceiro lado, tá bom? Espero ter ficado claro. Deixa um oi para vocês. Obrigado pela atenção de vocês até aqui. Espero que tenham gostado e entendido. Qualquer dúvida a gente vai tirando ao longo das aulas, tá bom? Até mais. Não esqueçam de curtir e de se inscrever aí no canal. Até mais.